partir de agora, Momento da Palavra. Momento da Palavra. Olá, povo de Deus, povo lindo, povo querido, povo abençoado. Estamos aqui para mais um momento de uma palavra para o seu coração, para a sua vida. Que o Senhor Jesus ele possa falar grandemente ao seu coração através dessa palavra. Eu quero ler um texto que se encontra em Atos dos Apóstolos, capítulo 11, versículo 26. A Bíblia diz assim: em Antioquia foram os discípulos pela primeira vez chamados cristãos. Querido, eu quero começar perguntando a você: você é um verdadeiro cristão? Você tem sido um verdadeiro cristão? Eu começo, irmão, dizendo: eu aprendo que o verdadeiro cristão é aquele que crê que Jesus Cristo é o único Salvador da sua vida. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 3, versículo 16: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo o que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então eu aprendo, querido, que se você é verdadeiro cristão, você tem que crer que Jesus é o único Salvador da sua vida. A outra coisa que eu aprendo é que o verdadeiro cristão é aquele que tem uma vida transformada em Deus. A palavra de Deus vai dizer no livro de Gálatas, capítulo 2, versículo 20: logo já não sou eu quem vive, mas Cristo vive em mim. E esse viver que agora tenho na carne, vivo pela fé no Filho de Deus, que me amou e a si mesmo se entregou por mim. Romanos capítulo 6, versículo 4: de sorte que fomos sepultados com ele pelo batismo na morte, para que, como Cristo ressuscitou dos mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Então, querido, eu aprendo que o verdadeiro cristão é aquele que crê que a Bíblia é a palavra de Deus. O salmista vai dizer no Salmo 119, verso 105: lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Provérbios capítulo 30, versículo 5, a Bíblia vai dizer: toda a palavra de Deus é pura, ele é escudo para o que neles confia. O escritor aos Hebreus, no capítulo 4, do versículo 12, ele vai dizer: porque a palavra de Deus é viva e eficaz, e mais penetrante do que qualquer espada de dois gumes, e penetra até a divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas, e é apta para discernir os pensamentos e intenções do coração. Meu irmão, eu aprendo que o verdadeiro cristão é aquele que pratica o verdadeiro cristianismo. Eu aprendo que os princípios fundamentais do cristianismo é aquilo que está em Mateus capítulo 22, versículo 37 e 39, quando a palavra de Deus diz assim: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. Queridos, eu também aprendo que o verdadeiro cristão é aquele que, quando está passando por uma luta, ele vê nessa luta uma oportunidade que Deus dá para ele, para o seu crescimento. Romanos capítulo 12, versículo 12, a Bíblia vai dizer: regozijai-vos na esperança, sede pacientes na tribulação. Então, querido, o apóstolo Paulo ainda vai dizer em 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13: não veio sobre vós tentação senão humana, mas Deus é fiel e não permitirá que sejais tentados além das vossas forças, pelo contrário, juntamente com a tentação vos proverá livramento, de sorte que a possais suportar. Querido, o verdadeiro cristão é aquele que conhece o seu Deus. Eu aprendo que a vida de um verdadeiro cristão, ela tem que ser firme, duradoura, meu irmão. E o que nós estamos vendo hoje é que tem muitos crentes gangorra. Um dia é muito crente, outro dia não é. Um dia está na igreja, outro dia está lá fora no mundo fazendo besteira. Irmãos, sabe por quê? Tem muitos crentes fracassando na vida cristã? É porque muitos não estão fazendo o que está escrito na Bíblia. A palavra de Deus vai dizer no livro de Efésios, capítulo 3, versículo 17, para que Cristo habite pela fé no vosso coração, a fim de estando arraigados e fundados em amor. Repare nessas duas palavras, queridos. Arraigados é um termo usado na agricultura. Fundados é um termo usado na arquitetura.
Então eu aprendo, irmãos, que o verdadeiro cristão que está arraigado como uma planta não é arrancado facilmente. Fundados, ele está alicerçado, ele não é destruído facilmente. Então, irmãos, sabe qual que tem que ser a nossa base? 1 Coríntios capítulo 3, versículo 11. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, qual é? Jesus Cristo. Tem muitas pessoas que estão caindo porque estão colocando como base o homem, meu irmão. Eu aprendo que o verdadeiro cristão, ele tem uma vida progressiva e flexível por causa do conhecimento. Irmão, você já reparou que tem crente igual aquela música da Gabriela? Eu nasci assim, cresci assim, sou mesmo assim? A palavra de Deus vai dizer no livro de Oséias, capítulo 6, versículo 3, conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Paulo vai dizer em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 20, irmãos, não sejais meninos no entendimento, mas sede meninos na malícia e adultos no entendimento. A palavra de Deus diz em 1 Coríntios, capítulo 13, versículo 11 e 12, quando era menino, falava como menino, pensava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. E o que nós vemos hoje, pessoas há mais de 10 anos na igreja e não sabem nada de Bíblia. Irmãos, aprenda uma coisa, crente que não lê Bíblia, que não presta atenção na mensagem, ele é um forte candidato a cair, a ser levado pela roda de falsos profetas, falsos ensinamentos. Eu aprendo que o verdadeiro cristão, ele vive uma vida de vitória, mesmo na adversidade. A palavra de Deus vai dizer no Evangelho de João, capítulo 16, versículo 33, essas coisas vos tenho dito para que em mim tenhas paz. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. A palavra de Deus vai dizer em Mateus 28, 20, eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. 1 Coríntios 15, 57, mas graças a Deus que nos dá a vitória por nosso Senhor Jesus Cristo. Significa, meu irmão, que eu venço porque Jesus está comigo. Ele é a minha base, Ele é o meu alicerce. Queridos, adversidade para muita gente significa tristeza, derrota, mas para o verdadeiro cristão significa vitória. Romanos capítulo 8, versículo 31 e 39, a Bíblia diz, que diremos, pois, à vista dessas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus nosso Senhor. A palavra de Deus vai dizer no livro de 1 João, capítulo 5, versículo 4, esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Queridos, eu aprendo que o verdadeiro cristão, ele produz frutos. Detalhe, eu não estou falando aqui, irmão, de fruto no singular, mas fruto do Espírito Santo. Gálatas capítulo 5, versículo 22, a Bíblia diz, mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Irmão, tem muita gente que acha que o verdadeiro cristão é aquele que tem muitos dons. Mas eu quero te dizer que teologicamente você está errado, porque os dons são de Deus para o homem. No versículo 11 de 1 Coríntios capítulo 2, a Bíblia diz, o Espírito opera todas as coisas, distribuindo particularmente a cada um como quer. Os dons, querido, é de Deus para o homem, o fruto é do homem para Deus. Eu aprendo que o verdadeiro cristão, ele é conhecido pelos seus frutos. E eu quero te perguntar nesse momento, você tem dado fruto, meu irmão? Olha o que a palavra de Deus vai dizer em Mateus capítulo 7, versículos 16, 17, 19 e 20. Pelos seus frutos o conhecereis. Assim toda árvore boa produz bons frutos, porém a árvore má produz frutos maus. Toda árvore que não produz bom fruto é cortada e lançada ao fogo. Assim, pois, pelos seus frutos o conhecereis. E sabe o que eu acho interessante, irmão? Olha só, o que é um fruto, irmão? Fruto é uma coisa prazerosa, né? Abacaxi, caqui, uva, maçã. A minha pergunta é, a nossa vida cristã está sendo prazerosa para alguém? Ou será que a nossa vida cristã está sendo um fruto podre para alguém? Porque eu aprendo, irmãos, que o fruto, ele alimenta. Você já reparou que de vez em quando nós ficamos doentes, o médico manda a gente comer frutas? Segundo a história, irmãos,
Contam que os soldados no Vietnã não morreram por causa da banana, porque a banana ela é uma fruta mais completa em vitamina. Queridos, será que nós temos alimentado alguém? Será que nós temos dado fruto bom nesse mundo de morte, de tantas coisas ruins que tem acontecendo? Eu aprendo que o verdadeiro cristão ele vive uma vida exemplar. A palavra de Deus vai dizer em Filipenses 4:9: o que aprendeste e recebeste e ouviste de mim, e em mim visto isso fazei, e o Deus de paz vos será convosco. Irmão, o que nós estamos ensinando aos novos convertidos? Desobediência, falando mal do pastor, falando mal da igreja. O que nós estamos ensinando aos nossos filhos? O que nós temos doado aos nossos irmãos? Ódio, rancor, ofensa? Ou nós temos doado graça? A palavra de Deus vai dizer em 2 Coríntios 12:15: eu de muita boa vontade gastarei e me deixarei gastar pelas vossas almas, ainda que amando-vos cada vez mais seja menos amado. Eu aprendo aqui que Paulo está dizendo que independente de você me amar, eu te amo em Cristo Jesus. Aleluia. Colossenses capítulo 3, versículo 13. Suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente caso alguém tenha motivo de queixa contra outro, assim como o Senhor perdoou, assim também perdoai-vos. Irmão, o que você tem doado para o serviço social da sua igreja? Talvez você diga assim: pastor Wanderson, eu não tenho doado nada para a igreja porque eu sou pobre. Meu irmão, 2 Coríntios capítulo 8, versículo 1, 2 e 3, a palavra de Deus diz assim: também, irmão, vos fazemos conhecer a graça de Deus concedida às igrejas da Macedônia, porque no meio de muita prova de tribulação manifestaram abundância de alegria, e profunda pobreza deles superabundou em grande riqueza de sua generosidade. Porque eles, testemunho eu, na medida de suas posses e mesmo acima delas, se mostraram voluntários. Querido, será que nós temos doado para a igreja a pior oferta, a pior oração, as piores coisas? O que será que tem saído da nossa boca? Hebreus capítulo 12, versículo 15, tendo cuidado de que ninguém se prive da graça de Deus, de que nenhuma raiz de amargura brotando vos perturbe por ela, muitos se contaminem. Queridos, será que nós temos usado a nossa boca para ofender os outros? Será que nós estamos falando mentira? Abrindo a nossa boca para falar mentira? A palavra de Deus diz em Efésios 4:25, deixai a mentira e falai a verdade, cada um com o seu próximo, pois somos membros uns dos outros. Colossenses 3:9, não mintais uns aos outros, pois já despiste do velho homem com os seus feitos. Efésios capítulo 4, versículo 29, a Bíblia diz: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, mas só que for boa para promover a edificação conforme a necessidade de quem as ouve. Queridos, será que tem saído da nossa boca palavras de maldição, palavras de ofensa, coisas que não agradam a Deus? A palavra de Deus vai dizer no livro de Tiago, capítulo 3, versículo 10, da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não convém que isto seja assim. Pode a fonte jorrar do mesmo manancial água doce e água amargosa? Mateus 5,37, seja porém o vosso falar se ensina ou não, o que passa disso é bem do maligno. Irmão, tem muita gente falando língua estranha dentro da igreja, mas dentro de casa, na rua, é totalmente diferente. Será, irmão, que temos sido exemplos de verdadeiros cristãos para os nossos filhos? 1 Timóteo 5,8, se alguém não cuida dos seus e principalmente da sua família, negou a fé e é pior que o incrédulo. O que adianta, querido, ser uma coisa na igreja e em casa ser outra completamente diferente? No seu trabalho, na igreja, pula, sapateia, relampeia, pega fogo, os irmãos olham e dizem que você é bênção, mas no seu trabalho você dá atestado médico, você chega atrasado, você é mal visto pelo seu patrão, pelo seu chefe. E aí, cristão? E aí, meu irmão? Depois de tudo isso que eu falei, será que você tem sido um verdadeiro cristão? Será que nós temos sido um verdadeiro cristão? Que o Senhor Deus, Ele possa falar ao seu coração, que nós possamos meditar nessa palavra
e ter uma mudança verdadeira na nossa vida, em nome de Jesus. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja, que Deus te dê a paz, em nome do Senhor Jesus. Fique com